Bom, pessoal, nós estamos entrando na reta final de modificações da Lei 8213. Uma das modificações mais confusas de algo que já era confuso foi a modificação no artigo 103. Esse artigo, desde 97, embora tenha havido modificações, a última delas em 2004, criou uma decadência de 10 anos para a revisão da renda mensal do benefício previdenciário. Isso é incontestável. Mas esse artigo 103, antes da MP 871, tem um ponto obscuro, inclusive com divisão doutrinária e jurisprudencial, que é a questão de saber se também há decadência para impugnar o indeferimento do benefício previdenciário. Vamos ver o texto que foi revogado pela MP 871 e mantida a revogação pela Lei 13.846. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia 1º do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação. Essa é a parte mais tranquila. O direito de postular revisão de renda mensal de benefício previdenciário decai em 10 anos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao pagamento da primeira prestação. Tá? A controvérsia é, a parte final do caput do 103 é uma nova decadência para impugnar o benefício negado pelo INSS? Ou a parte final do 103, na verdade, é a mesma decadência que vimos agora na situação de impugnação da negativa do pedido de revisão? Esse que é um ponto controvertido até hoje. Ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Originalmente, a Turma Nacional de Uniformização do GEF, na revogada súmula 64, entendia que os 103 eram duas decadências, para revisar a renda mensal do benefício concedido e para impugnar indeferimento. Só que a TNU, ela cancelou a súmula 64 e editou a súmula 61, ou melhor, a súmula 81. Não incide o prazo decadencial previsto no artigo 103 caput da Lei 8213, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da respectiva concessão. A TNU ainda entende que as questões que não foram verificadas pelo INSS não estão sujeitas à decadência. Tudo isso bem controvertido, inclusive sem uma posição clara fixada no STJ. E aí veio a MP 871, e isso foi mantido na Lei 13.846, com a redação bem confusa, expandindo a decadência decenal. Agora as pessoas falam que tudo decai, não só mais a revisão de renda mensal. E vejam como ficou o texto do 103, agora com a redação confirmada pela Lei 13.846. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e também do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Agora, o indeferimento claramente tem decadência, como até questionar qualquer coisa ligada ao deferimento. Praticamente tudo decai. Mas por que é importante confrontar o texto antigo com o atual para identificar as inovações? Porque tudo que foi inovado, o prazo começa a correr após a vigência da MP 871. Se você entende que o indeferimento de benefício não estava sujeito à decadência, seguindo a tese da súmula 81 da TNU, e agora a MP inseriu e foi convertido na lei de conversão, os indeferimentos só geram decadência após a vigência da MP 871. O próprio Supremo Tribunal Federal teve esse entendimento lá atrás, quando a decadência foi criada em meados de 97, que os benefícios antigos estavam sujeitos a ela, mas só começaria a fluir após a vigência
da lei de junho de 97, que pela primeira vez criou a decadência de 10 anos. Então, o grande ponto aqui, não definido pela STJ, é saber: o indeferimento tem decadência? Tinha com a lei anterior e só tem agora. Porque se entender que é uma novidade legal, que é a posição da TNU, só começa a correr a decadência para impugnar o indeferimento administrativo após vigência da MP 871 de 2019. Ok? Então esse é um ponto que essa interpretação desse novo artigo 103 vai gerar muitos anos e anos de discussões. Bom, outro ponto que foi alterado pela MP, e nesse ponto a lei de conversão mudou um pouco a redação, foi a questão no desconto dos benefícios previdenciários. O INSS só pode descontar de um benefício previdenciário aquela parcela que a lei expressamente autorizar. E o 115, inciso 2 da Lei 8213, já descontava o desconto, já autorizava o desconto na seara administrativo do que era recebido indevidamente ou maior do que o devido pelo segurado. Embora isso seja controvertido judicialmente, pende de julgamento tese repetitiva do STJ para verificar se o que foi descontado de boa-fé do segurado na via administrativa está sujeito ou não ao referido desconto. O artigo 115.2 não tinha previsão de descontar do benefício previdenciário parcelas devidas por revogação de decisão judicial. Não tinha essa previsão e passou a ter. Agora, expressamente, o 115, inciso 2, não se aplica apenas a descontos na seara administrativa, mas também descontos decorrentes de revogação de tutelas judiciais provisórias. Vejam como ficou e foi alterado pelo Congresso Nacional, porque o texto da MP não era exatamente assim. O 115 prevê que podem ser descontados os benefícios previdenciários: pagamento administrativo ou judicial, de benefício previdenciário ou assistencial, entra o BPC-Loas aqui, indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação de benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Então, quais são as novidades? Agora tem previsão legal de desconto no benefício previdenciário de parcela reconhecida judicialmente com tutela provisória revogada. Evidentemente, desde que o juiz preveja a respectiva restituição, tá? E a consignação limita até 30% do valor do benefício. Nós temos hoje uma tese repetitiva afirmada pelo STJ que é favorável ao próprio INSS, que é o tema 692, firmado no RESP 1401560 do Mato Grosso, publicado em 13 de outubro de 2015, que consigna que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. No entanto, esta tese, que é o tema 692, ela tem uma proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva pela primeira sessão do STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do regime geral de previdência social em virtude de decisão judicial precária. Então, essa tese repetitiva ela vai ser reapreciada pela primeira sessão do STJ. Pode ser mantida, pode ser cancelada, pode ser restringida ou mesmo pode ser ampliada. O certo é que, na reapreciação dessa tese, existe um fato novo. Agora, a lei expressamente prevê o desconto no benefício de parcelas inerentes à tutela judicial provisória posteriormente revogada. É um tema extremamente controvertido que ainda vai dar muita água para passar por debaixo da ponte. A MP 871 ainda inseriu alguns parágrafos dentro do artigo 115. Não havia previsão legal desses créditos serem inscritos em dívida ativa do INSS através da Procuradoria-Geral Federal. Agora tem previsão. Se tem uma tutela provisória revogada e o autor não paga no processo, o INSS, através do seu órgão de representação, que é a Procuradoria-Geral Federal, carreira a qual pertenço, está autorizado a fazer a inscrição em dívida ativa.
Essa regra da medida provisória foi mantida na lei de conversão através da inserção do parágrafo 3º no artigo 115 da Lei 8213, que diz que serão inscritos em dívida ativa pela PGF, a Procuradoria-Geral Federal, os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação de benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei 6830/80, que é a Lei de Execução Fiscal, para execução judicial. Será objeto de inscrição em dívida ativa para o parágrafo 3º, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou devia saber da origem do benefício pago indevidamente, em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Essa situação não abarca o advogado que atua legitimamente no processo previdenciário. Assim, nas aulas presenciais, os advogados vinham, pelo amor de Deus, professor, isso aqui vai abarcar? Não. Este dispositivo fala em fraude, dolo ou coação. Então, essa pessoa que sabe ou deveria saber são as situações, inclusive, criminosas, como de quadrilhas que praticam estelionatos contra a Previdência Social. E, evidentemente, que essa execução fiscal está no crivo do Poder Judiciário e ainda é previsto um processo administrativo próprio de responsabilização. Então, num processo legítimo, que o juiz dá uma liminar de auxílio-doença e depois revoga, o advogado não vai responder por essa parcela que foi recebida. Tá? É impressionante como as pessoas vieram na época. Não foi feito para isso. Aqui é para abarcar situações de ações criminosas de terceiros que acabaram se beneficiando desta verba recebida indevidamente. O procedimento do parágrafo 4º deve respeitar a Lei do Processo Federal e o artigo 27 da Decreto-Lei 4657/42, a legislação de processo administrativo. E um parágrafo que foi inserido no Congresso Nacional, na Lei 13.846, é a hipótese do inciso 5, a questão das mensalidades de associações. O aposentado pode autorizar que desconte do benefício uma mensalidade de uma associação de aposentados. A autorização de desconto ela vai precisar agora ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, nos termos do regulamento. Não havia prazo de revalidação, então se o aposentado permite o desconto para uma associação, a cada 3 anos ele vai precisar fazer a revalidação, confirmar a vontade do desconto. Ok? Bom, para a gente fechar essa aula, a gente vai trabalhar com a modificação feita na ação regressiva previdenciária. O artigo 120 ele foi alterado. O artigo dizia que nos casos de negligência, ou seja, culpa, quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Previsão legal da típica ação regressiva: imagine que há um acidente de trabalho e fique demonstrado que a empresa falhou e foi culpada, não cumpriu normas de proteção ao trabalhador, e foram concedidas pensões por morte por acidente de trabalho. O INSS entra com ação contra a empresa para ser reembolsado do que pagou e do que vai pagar a título de benefício previdenciário por acidente de trabalho. Por se tratar de uma responsabilidade subjetiva, porque a lei fala negligência, se a empresa demonstrar que não teve dolo ou culpa, ela não vai ser responsabilizada. E o que foi que mudou aqui? O que mudou aqui foi a positivação da jurisprudência do STJ por uma tese firmada por nossa Procuradoria-Geral Federal, que é a questão da violência doméstica contra a mulher. Venho essa notícia que veicula uma decisão do STJ que manteve uma condenação no TRF4, publicado no site da AGU, da Advocacia Geral da União, em 26 de 8 de 2016. Em uma decisão histórica, a Advocacia Geral da União obteve pela primeira vez no STJ o reconhecimento de que o INSS pode cobrar aos agressores de mulheres o ressarcimento pelos gastos com benefícios pagos aos dependentes da vítima. A atuação ocorreu em um caso em que um ex-marido, que inconformado com o fim do casamento, ele assassinou a ex-mulher com 11 facadas. Após a morte, os filhos da vítima passaram a receber pensão do INSS e a AGU ajuizou a primeira ação regressiva por violência doméstica do país com base na Lei Maria da Penha.
O TRF da 4ª Região acolheu o pedido da AGU e condenou o agressor ao ressarcimento integral dos gastos da autarquia previdenciária e ele recorreu ao STJ. Na corte, o Departamento de Contencioso da PGF e a Procuradoria Federal Especializada do INSS argumentaram que não era justo que a sociedade, como um todo, assumir pelo órgão público o custo gerado por causa de um crime cometido pelo autor do recurso. E essa decisão do TRF4 foi mantida no STJ no julgamento do recurso especial 14.31150 do Rio Grande do Sul. E essa é a grande novidade. Isso foi positivado agora na lei de conversão. Não constava do texto originário da MP 871 e foi inserido na lei de conversão. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis do caso, negligência contra as normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual coletiva. E aqui vem, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340 de 2006. Uma tese bem engendrada pelos colegas que atuam em regressivas, acatada pelo TRF4, acatada pelo STJ e que foi positivada porque é justo. O cidadão agride dolosamente a mulher e gera um auxílio-doença. Esse caso foi mais grave, a mulher morreu. Não é justo que a sociedade pague por essa pensão por morte. O INSS paga a pensão por morte e vai entrar contra a ação regressiva contra esse criminoso. O artigo 121 foi modificado só para adaptar essa nova realidade. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos no inciso 1 e 2 não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1, ou do responsável pela violência doméstica familiar, no caso do inciso 2. De modo que, nesse caso, os filhos ainda podem demandar uma ação de indenização por danos morais e materiais contra o pai, o criminoso que matou a respectiva mãe, ou qualquer parente desta mulher. A concessão do benefício previdenciário à ação regressiva, isso não afasta a responsabilidade civil da empresa responsável pelo acidente do trabalho, ou então do agressor nessa situação da violência absurda contra as mulheres. Ok? Muito positiva essa alteração. E a tendência é que no futuro isso seja ampliado. Imagine a pessoa embriagada no trânsito que mata pessoas e que gera pensão por morte. Eu acho que esse agressor também tem que responder. Tem que responder por essas pensões por morte. Então a tendência futura até a gente discutir e fazer essa ampliação. Ok, gente? Bom, teremos mais uma aula. Nós vamos analisar os novos artigos que foram inseridos dentro da Lei 8213, 124A e outros, e também uma modificação no artigo 126 da Lei 8213, além da revogação de uma regra previdenciária no artigo 2º da Lei 10.666 de 2003. Faremos isso na nossa última aula, envolvendo a parte mais importante, que é a parte da Lei 8213. Um forte abraço para vocês e até lá.